Olá pessoal, beleza? Tudo certinho por aí? Pessoal, é o seguinte, a partir desse vídeo então a gente vai corrigir algumas atividades que ficaram, né? Primeiro as atividades lá do capítulo 4, se eu não me engano, não lembro o capítulo de cabeça, eu sei que é na página 94, que é sobre os biomas, né? Depois, nesse mesmo vídeo, ou num segundo vídeo, mas vai estar no mesmo dia disponível para vocês, a correção do capítulo também sobre os ecossistemas aquáticos. Então, se você ainda não fez aqueles exercícios, acelera lá para fazer, porque você já vai ter disponível o vídeo da correção dessas atividades. É lógico que para corrigir as atividades agora, na página 94, espera-se que você tenha feito essas atividades também. Se você não fez ainda, aperta o pause ou fecha esse vídeo, faz lá e depois vem aqui para a gente corrigir isso aí, beleza? Então, bora lá. Primeira atividade aí da página 94, então. Olha só. Veja a seguir uma lista de anfíbios. É lógico, pessoal, que eu estou lendo aqui o que está no livro, que é o mesmo que está no livro de vocês aí. Então, vocês têm que estar com o livro e com o caderno acompanhando essa aula, beleza? Na tela eu vou deixar apenas a minha imagem e aí em cima as respostas. Para quê? Se você precisar corrigir, né, copiar aí a resposta, você vai apertar o pause e corrigir da tela. Beleza? Então, eu não consigo colocar o livro e a resposta junto e ficar uma coisa visível. Então, olha só. Veja a seguir, aí no livro de vocês, uma lista de anfíbios, sapos, rãs e pererecas, brasileiras ameaçadas de extinção e seus nomes científicos. Então tem o sapinho de barriga vermelha, que é o Melonophiniscus dorsalis. Além de estar no texto pequeno aqui, Pronto. Agora melhorou. Eu tenho dificuldade de ler porque está muito pequeno para caber na tela, porque eu estou dividindo tela aqui também. Então, olha só. Agora sim, eu consigo ler decentemente. Sapinho de barriga vermelha, então, o Melonophrinischus dorsalis. Depois tem um sapinho narigudo de barriga vermelha, que também é Melonophrinischus, só que é macrogranulosus. Depois tem a perereca, Ila cymbalium, e a ilha Isexani. E temos a perereca verde, Ilomantis granulosa. E depois ainda tem por último a ranzinha, chamada de Adophilire batuliriensis, ou Adophilirine maranguapense, ou Trófora lutzzi, ou Troropora pretoriana. Ou seja, são 4 espécies diferentes, mas que todas elas chamam de ranzinha, porque elas devem apresentar características muito parecidas, tá bom? Então, olha só. Quantos gêneros e quantas espécies diferentes aparecem nessa lista? Ou seja, esse exercício quer saber se você sabe o que é gênero e o que é espécie. Aqui a gente tem 5 gêneros e 9 espécies diferentes. Como assim, professor? Não tem como. Claro que tem. Olha lá, sapinho de barriga vermelha e o sapinho narigudo de barriga vermelha, estou adorando esses nomes. Os dois são do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes, estão vendo? E a pererequinha verde lá, e a perereca, também apresentam dois gêneros lá, a ila, né? Mas com espécies diferentes. E aí tem a perereca verde, que é um terceiro gênero, Ilomantis, e a ranzinha. A ranzinha apresenta 2 gêneros distintos, a Dolephirine e a Trofora, ou Tróropa, corrigindo. Então, a Tóropa. Então, tem 2 tóropas, tá vendo? Ou seja, o mesmo gênero, porém de 2 espécies diferentes, que é a lutzzi e a petropolitana. E tem, né, da Adolephirine, tem um gênero, mas tem 2 tipos de espécies também, ó. A maranguapense e a baturitense. Beleza? Então, conceito de gêneros e espécies aí para você já decorar, já não esquecer mais o que é gênero e o que é espécie. Beleza? Repare aí no seu livro que todas elas estão escritas no itálico e a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Beleza? Então vamos para a próxima questão aí, a questão 2. Deixa eu já deixar a resposta aqui para vocês, ó, no esquema. Questão 2, então. Se o solo da floresta amazônica é pobre em sais minerais, como que ele pode sustentar tanta riqueza em termos de fauna e flora?
Pessoal, eu acho que a gente falou sobre isso durante a aula, mas a ideia aqui é o seguinte, ó. Apesar de ser pobre em sais minerais, o solo da floresta amazônica é quente e úmido devido às condições climáticas. Essas condições favorecem a sobrevivência de muitos animais, porque o calor mantém seu organismo em constante atividade. O clima também acelera a atividade de seres decompositores, que, protegidos da luz solar direta pela vegetação, reproduzem-se rapidamente, acelerando o processo de decomposição e disponibilizando matéria orgânica, nutrientes para o solo, né? Dessa forma, os sais minerais absorvidos pelas plantas e consumidos depois pelos animais são rapidamente repostos. Então é um ciclo nutritivo constante ali, beleza? E aí, mesmo o solo sendo fraco e pobre em nutrientes, o fluxo desse nutriente é tão constante que ela não precisa ficar pegando a reserva lá do solo. Ela usa daquilo que cai e está sendo reciclado constantemente pelos elementos decompositores. Muito louco isso aí, né? Sinal que, se amanhã a gente devastar demais a Amazônia, o que vai rolar? Ela não vai conseguir manter esse ciclo ativo e essa floresta vai desaparecer e aquilo tudo vai virar um deserto. Então a gente tem que se esforçar para que isso não aconteça. Beleza? Próxima questãozinha então, questão número 3, vamos lá. Por que a retirada de mata original é prejudicial para o ecossistema, mesmo quando o desmatamento é feito para o cultivo de outras plantas, como a soja, por exemplo? Ou seja, ele está perguntando aqui o seguinte: se eu estou tirando mato para pôr outro mato, por que faz mal? Basicamente essa a ideia, né? A grosso modo ele está perguntando isso. A questão é que tem diferenças de você tirar uma mata nativa e replantar uma mata, né, que não é nativa. Olha só, o desmatamento retira plantas de diversas espécies e tamanhos e substitui por poucas variedades, ou seja, de plantas pequenas, que é o caso de uma soja ou do milho. Como os organismos de um ecossistema estão intimamente relacionados e apresentam adaptações específicas em relação ao ambiente que vivem, as novas plantas não garantem as mesmas características. Então não vão garantir a sobrevivência dos animais e de outros organismos nativos dali. Além disso tudo, as árvores que formam as florestas previnem a erosão do solo. Já o plantio de culturas para a agricultura não faz isso. Ou seja, não adianta eu tirar um mato e pôr outro, porque eles apresentam características diferentes. Então o que eu teria que repor ali é o que tivesse as mesmas características, para conseguir tentar manter aquele equilíbrio natural existente naquele ecossistema. Beleza? Então, vamos partir aí para a próxima questão, questão número 4. Resposta pequenininha aí, né? Olha a pergunta aí do livro então. Embora catástrofes naturais, como erupções vulcânicas e tsunamis, não ocorram no Brasil, períodos de chuva intensa são comuns em algumas regiões. Olha aí na figura 3.60. Então é uma figura de um deslizamento de terra, né, que aconteceu em Mairiporã, São Paulo, em 2016. Então tem uma mancha marrom aí bem no meio da imagem que representa a parte onde desceu terra ali para todo lado. Infelizmente, né, soterrando algumas casas lá embaixo, ó. Repara, lá embaixo tem umas casas que estão soterradas. Beleza? Então, por que o desmatamento favorece a ocorrência de catástrofes como observadas aí da imagem? Simples, né, pessoal? Porque o desmatamento retira as plantas e as suas raízes. Logo, o solo fica vulnerável para a velocidade da água que desce ali, liberando então um processo de erosão ou deslizamento de terra por acúmulo de água entre a camada que divide a terra das rochas. Forma um bolsão e aquela terra se desliza ali sobre a rocha e todo mundo que está em cima dela desliza junto. Beleza? Isso aí é um conceito que vocês aprenderam lá no ano passado já, né? No 6º ano. Beleza? Então, vamos para a próxima questão aí. Questão número 5. Vamos lá. Algumas plantas de florestas tropicais não são muito altas, mas têm folhas grandes e largas. Então, beleza. É uma observação que ele trouxe aí pra gente. Letra A. Que vantagem esse tipo de folha pode trazer às plantas que vivem nesse ambiente? Bom, a gente sabe que a planta precisa de sol para fazer o processo de fotossíntese. Se ela é pequena, o que vai acontecer? Ela está coberta por outras árvores maiores.
então chega pouca luz lá embaixo. Então o que ela tem que fazer? Aumentar o tamanho da sua folha para tentar capturar a maior quantidade de luz possível para poder realizar o seu processo de fotossíntese. Beleza? Então olha como que o livro traz aí pra gente. Folha com essas características tem grande superfície de exposição à luz, o que favorece a realização de fotossíntese e pode compensar a menor exposição à luz do sol, em função da baixa estatura. Então, as plantinhas baixinhas ficam lá querendo luz, as plantas de cima ficam encobrindo, tirando onda, e aí ela faz o quê? Então, vou aumentar minha folha para tentar pegar a maior quantidade de luz que chega aqui embaixo. Beleza? Essa é a ideia. Letra B aí, então. Por que plantas com essas características não são comuns em ecossistemas mais secos? Ué, porque do mesmo jeito que a folha maior recebe mais luz, a gente tem um processo que se chama de transpiração, que a água da folha evapora. Se eu estou num ambiente seco, quanto maior for a minha folha, mais água eu vou perder para o ambiente. E não é isso que eu quero. O que a gente quer é uma folha agora que não perca água para o ambiente, porque eu já estou num ambiente que tem pouca água. Ou seja, essa característica não pode acontecer no ambiente seco, porque senão eu vou perder muita água e vou ressecar. Beleza? Logo, se eu ressecar, eu vou morrer. Beleza? Então, letra B aí o livro traz assim pra gente, ó. Porque as folhas grandes e largas favorecem a perda de água por transpiração, o que seria prejudicial no ambiente seco. Óbvio, né? Então, bora lá. Questão número 6, então, agora. 6 fala assim, ó. Cite algumas medidas que devem ser tomadas para impedir a destruição do Pantanal. Então, olha lá. Proibir pesca em época de reprodução de peixes. Impedir o uso de redes muito finas, de malha muito fina, porque você não seleciona quem você vai pegar, sai pegando todo mundo e acaba pegando muito peixe jovem, que nem atingiu a maturidade sexual, e vai atrapalhar a reprodução lá na frente, né? Aumentar a fiscalização e repressão, ou seja, penas para quem caça clandestinamente, para ver se tenta evitar que isso aconteça novamente. E criação de programas de estudo sobre a ecologia do Pantanal, porque quanto mais eu entender sobre aquele ecossistema, mais fácil de eu compreender a forma de defendê-lo ou até de liberar um pouco mais a pesca ou não, né? Porque se eu entendo bem o ecossistema, eu entendo melhor onde sobra, onde falta, como funciona. Beleza? Então, é isso aí a questão 6. Vamos para a questão 7, então. A questão 7 traz o seguinte. Olha só. Por que podemos... Eu já ia ler a resposta antes da pergunta, né? Por que podemos dizer que os maiores tesouros das florestas tropicais são ainda desconhecidos? Olha só, pessoal. Muitas plantas e outros seres vivos que ainda não foram estudados podem possuir substâncias químicas com propriedades úteis ao ser humano, né? Talvez com um medicamento ou algo do gênero. Como apenas uma pequena parte dos organismos das florestas tropicais foram estudados, porque a gente sabe que tem uma variedade muito grande, a gente pode dizer que os maiores tesouros talvez ainda não sejam descobertos. Vai saber o que tanto dá pra gente descobrir ainda em tanto organismo que a gente nem conhece, né? Vai saber. Então, questão 7 é nesse sentido aí que ele está falando. Beleza? Bora para a questão 8 então. Não copiou ainda? Copia aí, aperta o pause e copia aí, beleza? Questão 8, vamos lá. As raízes das árvores das florestas tropicais costumam ser superficiais ou mais profundas. Justifique então com base nas características do solo encontrado no ambiente. Aqui é o seguinte, pessoal. Repare, floresta tropical. Floresta tropical tem características típicas, igual a floresta amazônica. Muito nutriente caindo, muita sombra, processos de decomposição ocorrendo de forma acelerada. Então significa que, pensa lá o caso da Amazônia, significa que a região mais nutritiva desse solo estão nas regiões mais superficiais, ou seja, na parte mais superficial. Se está na parte mais superficial, significa que as minhas raízes, para captar esses nutrientes, devem ser raízes mais superficiais. Então, olha aí como que o livro traz pra gente. Desculpa. As raízes das árvores da floresta tropicais costumam ser superficiais, já que a maior parte dos nutrientes fica concentrada na camada superior do solo. E o porquê disso você já sabe agora. Então,
Bora para a questãozinha número 9. Vamos lá. Vamos ver qual é a pergunta. A pergunta 9 traz o seguinte. Os anfíbios, sapos, pererecas e rãs, salamandras e gimnofionos, cobras cegas, né? São encontrados em diversos ecossistemas. Então, beleza. Legal. Vários lugares do mundo, ecossistema exclusivo, apresentam anfíbios. Beleza. Daí sem novidade. Com base no que você sabe sobre esses animais, onde se espera encontrar a maior variedade de espécies de anfíbios? Na Caatinga ou na floresta amazônica e na Mata Atlântica? O que pode acontecer com os anfíbios no caso de secas prolongadas? A segunda pergunta meio que já responde a primeira, né? Se você tinha dúvida dessa pergunta, a questão já veio aí para matar, né? Já te deu a resposta da primeira. Qual que é a pegada aí da questão? A pegada é a seguinte: você estudou lá em anfíbios, que é um grupo de transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, certo? Se é um grupo de transição para o ambiente terrestre, a gente sabe que os anfíbios dependem da água, tanto para a reprodução, na hora de colocar os ovos, postar os ovos, né? Porque fazer a postura dos ovos ali na água vai gerar a primeira fase de vida, que é uma fase aquática, e a segunda fase de vida vai ser terrestre, a fase adulta. Tanto que o nome anfíbios vem daí, né? Anfi, duas, vidas, bios, dois tipos de vida, terrestre e aquático. Beleza? Então aí a gente sabe que ele depende da água por causa disso. Logo, quando ele pergunta onde que eu vou achar mais desse? Na Caatinga ou nas florestas tropicais? Bom, Caatinga a gente já sabe que tem característica de tempo seco, né? E quente ao longo do ano. E as florestas amazônicas costumam ser quentes, mas bem úmidas, né? Então a gente já sabe que a resposta aí é que a gente espera encontrar mais espécies de anfíbios nas florestas úmidas e tropicais, né? Onde esses animais ficam mais protegidos da perda de água. Além da reprodução, tem o processo respiratório ainda. Porque quando ele se torna adulto e vive no ambiente terrestre, esse ambiente terrestre que ele vive tem que ter uma atmosfera bem úmida, porque ele faz respiração pela pele. Pela umidade da pele, ele troca gases com a atmosfera. É lógico que algumas espécies já têm pulmão, mas boa parte da respiração se dá ainda pela pele. Beleza, pessoal? Então, olha só, a resposta que o livro traz. Espera-se encontrar mais espécies de anfíbios nas florestas e matas úmidas, onde esses animais ficam mais protegidos da perda de água. A Caatinga tem um clima muito seco, o que traz mais risco de perda, né? Ele trouxe uma correção aqui, não sei porquê. Risca de perda, pelo amor de Deus, né? Risco de perda de água pela pele dos anfíbios, né? Vai perder, vai secar. Esses animais morreriam em caso de seca prolongada, porque dependem da alta umidade para respirar e para se reproduzir. Beleza? Então, facinho essa questão aí. Bora aí para a questão 10. Desculpa pelo bocejo, pessoal. É que agora já é fim de tarde. A gente acorda cedo para gravar esse monte de aula aí. E acontece que depois do almoço, todos os vídeos que eu gravo depois do almoço, não adianta, posso tomar uma garrafa de café. Eu fico bocejando ainda. Então, me desculpa por isso. De manhã lá em sala, é difícil vocês verem isso. Porque no começo do dia eu tô ali, né? Agitadão, 1.000.000 por hora ainda. Passa do almoço, o professor Davis fica meio zoado. Beleza? Então hoje, agora são 5 horas da tarde no momento que eu gravo esse vídeo. E, né, é um horário que eu costumo já ficar mais assim, mesmo tomando café, né? Mesmo eu tendo dormido bem à noite, então não acha aí que o professor tá tirando a quarentena para ficar acordado até tarde, muito louco, que não é isso aí não. Beleza? Então é o seguinte, olha aí a questão 10 agora. Que característica das aves possibilita que esses animais consigam sair de uma região com condições desfavoráveis, buscando abrigo e alimento em condições bem distantes, ou seja, realizando migrações? Ou seja, ele quer saber qual a característica que permite isso. Mas aí é fácil, né, pessoal? Por que uma ave consegue sair de um lugar e ir para o outro com tanta facilidade? Porque ela tem asas, porque ela voa. Então ela tem características que lhe permitem isso, né? A gente falou pouco de ave quando a gente falou lá
das coisas animais, mas aqui vale lembrar de outras características aí para você já ir aprendendo, porque no ensino médio eles falam um pouquinho mais disso, tudo, mas a verdade é que com essas novas normas da BNCC, essa história de estudar réptil, anfíbio, ave, mamífero, ficou resumida a um capítulo igual vocês viram aí. Até ano passado, isso aí era quase que um bimestre inteiro, só falando disso aí. Era mais, eu acho que quase um semestre falando dos seres vivos. Então, assim, mudou bastante, né? Quando a gente falava de ave, a gente falava de algumas características específicas, que são as características que as aves apresentam que facilitam o voo. E quais são essas características? Existem algumas, não é só a asa. Não basta ter só a asa para voar. Afinal de contas, galinha não voa. Pinguim é uma ave e não voa. Ou seja, não é só ter asa que eu já posso voar. Se fosse assim, bastava eu fazer uma asa e sair voando por aí, né? E a gente sabe que isso também não dá certo. Então, olha só, quais são as outras características que as aves trazem que permitem ela a capacidade de voar? Primeira, corpo aerodinâmico. Todas as aves que voam possuem corpos de forma bem aerodinâmica, corpo bem aerodinâmico. Presença do bico, que facilita o corte do vento, a estrutura corporal com a cauda, que quando está em voo tem aerodinâmica, beleza? Então não adianta você pegar um container e botar uma asa que não vai voar, não é aerodinâmico, beleza? A mesma coisa a gente não tem aerodinâmica, a gente é feito para andar na terra, a gente viveu, nasceu, desenvolveu e evoluiu nesse sentido. Então as aves, além da asa, têm o corpo aerodinâmico. Porém, para as aves voarem, elas têm algumas outras características ainda, não são só essas. Outra característica tem relação com o peso, assim como a grande maioria das outras características. Qual que é a característica aí do peso? O que dá para eu reduzir peso numa ave para que ela voe? Afinal de contas, se eu voar, eu tenho que estar leve. Se eu não estiver leve para voar, eu vou ter que gastar muita energia para voar. Então eu tenho adaptações específicas para que facilitem o meu voo. Uma delas são os ossos. Os ossos das aves são cheios de bolsões de ar, são ocos. Para quê? Para reduzir o peso ósseo da ave. Então as aves possuem ossos muito menores, mais delicados e mais leves do que o de uma ave, de um mamífero, de um réptil, de um anfíbio. Beleza? Então, ó, vai anotando aí, não é só asa. Eu tenho asa, tenho corpo aerodinâmico e já tenho ossos pneumáticos, que a gente chama, tá? Com espaços de ar dentro. E tem ainda mais uma outra característica, que trata-se também da redução de peso, que é uma característica do seu sistema de excreção. A gente não tem bexiga para juntar a urina e depois ir no banheiro e liberar essa urina? A gente tem, não tem? Outros mamíferos têm urina, né? Bexiga urinária. Alguns répteis têm bexiga urinária, né? Poucos, mas tem. Os anfíbios não têm. Enfim, o que acontece? Esses animais que têm bexiga urinária, eles armazenam a urina durante um tempo antes de eliminá-la, beleza? No caso das aves, ela não possui bexiga urinária. Afinal de contas, se eu estou tentando juntar características que aliviam o meu peso, faz sentido eu ter uma bexiga cheia de urina? Não, né? Vai contra todos os sentidos do voo aí que eu quero. Então, quando a ave vai eliminar as suas excretas, ela libera, além das fezes, a urina junto das fezes. Entendeu? Então, tudo que é produzido da excreta respiratória, que seria eliminado na urina, vai ser liberado junto com as fezes do sistema digestório. Então, vai ser eliminado junto. E essa excreção já faz sentido para você agora, porque você já reparou que o cocô do passarinho, do pombo, da galinha, é aquela coisa meio seca, meio mole, meio aguada, meio dura, meio branca, meio verde, meio amarelada, aquele negócio horroroso, nojento. Ou seja, ele é daquele jeito meio pastoso, meio aquoso, porque ele sai junto, né? A urina e as fezes. E por que sai assim? Porque a galinha, ou a galinha, ou qualquer outra ave, não possui bexiga urinária. Então ela não armazena o xixi. Você não vê um passarinho parando debaixo da árvore, levantando a asa, dando uma mijadinha e indo embora. Não vai rolar, porque ele faz isso junto com as fezes. E ele faz isso constantemente, porque ele não pode armazenar. Porque se ele armazenar, ele não voa legal. Então vai eliminando, sempre que chega vai eliminando, beleza? Então caiu lá, chegou, terminou o trabalho de digestão, manda embora. Então entra e sai, beleza? É basicamente isso. Então com todas essas características, permitem a ave, né, aí a
conseguir voar. Outra característica que está ligada à aerodinâmica ainda é a presença das penas. As penas têm um papel fundamental aí na aerodinâmica e o corte do vento. Beleza? Então, com tudo isso, permite que ela voe. E esse voo permite, né, ela migrar grandes distâncias, né, ao longo do ano, permitindo escolher um lugar mais favorável para ela sobreviver. Beleza, pessoal? Então, essa questão aí, né, eu entrei com um tema teórico todo, enfim, mas porque eu sabia que vocês não tinham essa informação. Agora vocês têm essa informação e a resposta ficou fácil. Bora para a próxima questão aí, então. Questão número 11. Vamos ver lá como que traz no livro. Questão número 11. Diversas espécies de lagartos vivem na caatinga, ou seja, réptil, né? Como há muitas rochas e frestas na paisagem desse bioma, ao longo do tempo foram favorecidas espécies de lagartos de corpo achatado que se abrigam nessas frestas. Letra A. Que características dos répteis possibilitaram a esses animais viver nesses ambientes secos como a caatinga? Pessoal, então a gente estava falando de anfíbio, lá para trás, em umas questões anteriores, falando das não adaptações que eles não tinham, que faziam com que eles fossem dependentes da água ainda, né? Agora ele está falando do contrário. Ele está falando de uma espécie animal, que é o caso dos répteis, que podem viver num ambiente seco, igual a caatinga. E aí ele pergunta, quais características evolutivas surgiram nesses animais que permitiram a eles sobreviver nesse ambiente? Então, se você não lembra de cabeça essas características, basta você lembrar dos anfíbios, que as características serão o contrário. Os anfíbios tinham ovos postados na água, né? Postulados na água lá e sem casca. Agora, os répteis fazem postura dos ovos na terra, né? No ambiente terrestre, sem precisar de água, e eu tenho um ovo com casca rígida, que impede a evaporação do líquido, e lá dentro o meu embrião vai se desenvolver no ambiente líquido. Eu não preciso mais de uma água para isso. Eu tenho a minha água dentro do meu ovo ali. Beleza? Então a primeira característica que permite isso é a presença de ovos com casca, para dominar o ambiente terrestre aí. Segunda coisa, desenvolvimento de pulmão. Então eu tenho um pulmão mais desenvolvido. Isso significa que eu posso respirar pelo nariz, né, pela via nasal, sem precisar respirar pela pele. Então eu não preciso de uma pele úmida e de um ambiente úmido para fazer a troca de gasosa pela pele. Então já é a segunda característica. Eu não preciso mais de um ambiente úmido porque minha pele é seca, porque agora eu tenho pulmão. E se eu tenho pele seca, tem outra característica aí, uma terceira, que significa uma pele mais grossa, mais queratinizada, ou seja, uma pele mais rígida. E qual característica, além dessas outras duas, que essa pele me apresenta? Tendo uma pele mais rígida e mais seca, eu não perco água do meu corpinho para o ambiente. A água do meu corpinho não evapora de forma tão facilitada, igual era nos animais anfíbios de pele fina. Porque para fazer a troca gasosa pela pele, os anfíbios têm que ter uma pele fina. Já que eu não dependo mais da pele para respirar, minha pele pode ser grossa, cascuda, igual um jacaré, entendeu? E aí o que eu faço com essa pele grossa? Eu não perco água, não respiro por ela também, não perco água, para mim não faz diferença. Vivo muito bem, obrigado, no ambiente terrestre e seco. Beleza? Então são essas três características aí mínimas que você precisa para entender essa questão. E aí a questão fica assim então. Os répteis apresentam pele grossa, seca e muito resistente à perda de água. Assim, eles conseguem sobreviver em locais secos, como a caatinga. E os seus ovos também apresentam adaptações que evitam a desidratação dos embriões, ou seja, presença de casca rígida. Beleza? Letra B, então. O que poderia acontecer com esses lagartos se em uma catástrofe natural, como inundação? Esses lagartos aí, pessoal, teriam problemas que os anfíbios talvez não tivessem, né? Porque se os anfíbios respirassem pela pele, respiram pela pele e estão acostumados com a vida aquática, eles dão um jeito lá de respirar pela pele na superfície da água. Já os répteis não vão conseguir fazer isso. E se ficar alagado por muito tempo, eu vou depender só da respiração pulmonar. E aí vai complicar a minha vida. Então o que vai acontecer?
podem morrer se as frestas encherem de água. Porque daí eu tenho uma fresta que eu vivo cheia de água, não consigo respirar, e se eu sair dela, eu estou disposto a ir ao ambiente e vou sofrer a ação tanto do tempo quanto dos predadores. Então esses lagartos provavelmente vão morrer. Aqui vale lembrar de uma característica curiosa. Se isso acontecer, se alguém sobreviver, vai sobreviver porque tem algum tipo de adaptação que antes não era necessária, mas agora se faz necessária por causa da situação especial. Se esse cara sobreviver com essa característica e conseguir transmitir essas características aos seus descendentes, ou seja, ter filhos, esse cara vai sobreviver aí. Se ele sobreviver aí, essa característica vai ser transmitida ao longo de tantos anos que ele vai se tornar um indivíduo completamente diferente do indivíduo anterior dele. Isso significa que está ocorrendo nesse momento um processo chamado especiação. É um processo de evolução natural, onde o indivíduo vai dar origem a uma espécie nova. Olha que bacana. Isso é matéria que você vai aprender no 9º ano. Beleza? Então, bora continuar aí. Eu ia falar capítulo 12, né? Na verdade, é exercício 12, então. Vamos lá. Vamos lá para o exercício 12. Por que a queimada acaba prejudicando a fertilidade do solo? Então, lá. Aqui a ideia é perguntar o seguinte. Por que quando eu taco fogo no solo prejudica? Essa é a pergunta. A resposta é a seguinte, então. A queimada mata os organismos decompositores, como os fungos e bactérias. E aí prejudica a reciclagem da matéria. Com isso, a fertilidade do solo diminui. Acontece que aqui é muito comum, se algum de vocês trabalha, tem o pai que trabalha no campo, a mãe que trabalha no campo, ou avós que estão acostumados com isso, se não tem ninguém, pergunta que muito provavelmente eles vão poder te contar algo sobre alguém que vivenciou isso, ou eles mesmos, que é o seguinte: existe um hábito, principalmente em regiões rurais, aqui nem tanto, né, porque a gente não tem uma área rural tão forte, mas ainda assim a gente encontra pessoas do campo que têm o hábito de fazer o quê? Aquele pasto está seco, está meio fraco, né? Essa época do ano que é mais seco, assim, eles ficam, o solo está muito seco, está meio ruim, as plantinhas estão tudo meio meia boca. Eu sei que se eu tacar fogo nelas, rebrota verdinha, né? Então o que esses caras fazem? Taca fogo no pasto inteiro. E aí o que vai acontecer? É óbvio que as plantas vão nascer bem verdinhas depois disso. Primeiro pelo contraste visual, vai estar tudo preto, qualquer coisa verde que nascer ali vai parecer muito verde. Mas ainda assim essas plantas nascem sim um pouco revigoradas. Por quê? Porque com a queima, eu peguei todos os nutrientes dessa planta que estava no corpo dessas plantinhas e eu queimei, eu disponibilizei esses nutrientes no solo. Então quem vai nascer logo depois da queima, vai nascer rico em nutrientes que estavam ali. Só que é uma falsa ilusão de solo rico. Por quê? Porque quem disponibiliza nutriente para o solo são as bactérias e fungos decompositoras, certo? Você já aprendeu isso ano passado. Só que agora, quando eu taquei fogo, eu matei todo mundo que tinha de fungo e bactéria ali. Então essas plantas vão crescer bonitinhas, só que elas vão começar a secar, porque vai faltar nutriente no solo para elas. E aí o pior, como eu matei todo mundo que disponibiliza esses nutrientes, ela vai crescer, vai morrer, e ao invés do ciclo de decomposição rolar e voltar novas plantas brotando, aí morre todo mundo. Por quê? Porque não tem nutriente lá, não tem organismos que devolvem esse nutriente para elas. E aí vai morrer aquilo ali e não vai rebrotar. Ou se rebrotar, vai rebrotar fraco, porque não tem nutriente o suficiente para ela crescer tão forte, até o sistema se reestabilizar. Mas nessa aí passou várias semanas ou meses e o cara sai no prejuízo. Então é uma economia que a gente chama de economia burra. A gente pensa que vai economizar, mas acaba não economizando. Beleza? Isso é um conceito popular, né? Não significa que o cara que fez isso é um burro. É um conceito popular que a gente usa. É lógico que vale muito mais a gente investir em suplementação, né? Nutrição desse solo, cultivo ou rotação de cultura, igual vocês já aprenderam também ano passado, do que tacar fogo em tudo, né? Porque além de não ajudar, ainda prejudica o ambiente com a emissão de gases poluentes aí. Beleza? Então, questão 13 agora. A questão 13 é uma série de chamadinhas aí de alternativas. Então vamos lá. Você conheceu diversos biomas que se encontram no Brasil. A floresta amazônica, a Mata Atlântica,
o Pantanal, a Caatinga, os Campos Sulinos, os Pampas, né? E o Cerrado. Também conheceu os ecossistemas Mata das Araucárias e Mata dos Cocais. Agora, associe as características seguintes com os biomas e com os ecossistemas mencionados. Ou seja, agora ele vai trazer de A até J. E você tem que falar que tipo de... Até J não, desculpa. A até H, porque J é da outra questão, né? Questão 14. Aí você vai ter que falar que tipo de ecossistema ou bioma ele está se referindo. Então vamos lá. Letra A. Que característica... ocorre no extremo sul do país, ou seja, você já desconsidera alguns ecossistemas, né? E nele predominam-se as gramíneas, capim, e a atividade econômica destaca-se a criação de gado. Então, típico aí do nosso bioma dos Pampas, beleza? Letra B. É o maior bioma do Brasil, com grande biodiversidade, árvores de grande porte e clima quente e úmido. Aqui não tem erro, né? Floresta amazônica. Letra C. Possui solo ácido com muitas gramíneas, capim e árvores e arbustos esparsos, com galhos retorcidos e raízes longas. É encontrado no Brasil central. Então, clima típico de Cerrado. Pode ser se confundido com Caatinga, mas daí ele deu a região específica, que é a região central, e aí matou a questão Cerrado. Beleza? Próxima alternativa, letra D. É muito quente durante o dia. Nesse bioma predominam plantas com folhas reduzidas ou transformadas em espinhos, caules que armazenam água e outras adaptações à falta de água. É encontrado no nordeste do Brasil. Ou seja, se a outra você tinha dúvida se era Cerrado ou Caatinga, agora você sabe que esse é a Caatinga, porque a gente colocou, né, a posição do país onde ele se encontra. E você sabe que a Caatinga se encontra no Nordeste brasileiro lá, né? Então, letra E agora. Situado na costa brasileira, ou seja, próximo do litoral, esse bioma é uma floresta bastante devastada pela ação humana, com rica biodiversidade. Floresta atlântica, né? Mata Atlântica, rica na região da costa, né? Na região costeira, ou seja, aqui na nossa região, porém muito degradada pelo crescimento populacional aí, né? Então, Mata Atlântica, letra E. Vamos lá para a letra F. Ocorre em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Boa parte de sua área fica periodicamente alagada na época das chuvas. Então, o próprio nome desse bioma já traz aí, né? Pantanal Mato Grossense, ou apenas Pantanal. Letra G. O pinheiro do Paraná é a árvore típica desse bioma. Qual mata que é típica aí de araucárias, pinheiros e coisas do tipo, as coníferas, né? É exatamente a mata... Opa! Aqui, eu tô com... Ah, não, tá certo. Eu achei que eu tava lendo a 14, tá? Então é exatamente Mata das Araucárias, tá certinho. Olhando a resposta aqui, bate. É isso mesmo, Mata das Araucárias. Então, ó, letra H, a última letra desse exercício aí. Situado entre a floresta amazônica e a Caatinga, ou seja, no meio do caminho ali, com vários tipos de palmeira, como o babaçu e a carnaúba. Mata dos Cocais, a última aí que estava faltando, né? E aí, agora, então, a gente parte pro exercício número 14. O 14 é curtinho aqui, ó. Dá uma olhada aí na tela, pequenininho. Mas é por quê? Porque ele quer que você assinale as alternativas verdadeiras. Eu não sei porque que ele não pôs a opção direta no livro, né? Mas, enfim, vamos lá, então. Letra A. Na Caatinga, existem plantas com adaptações ao clima seco. Certinho, né? Sem erro. Se lá é seco, as plantas que vivem lá têm que ter adaptações para aquilo. Letra B. A Mata das Araucárias é uma floresta de clima tropical encontrada no Nordeste brasileiro. Muito errado isso aqui, né? Mata de Araucária é típica de região fria, então Nordeste é muito quente, clima tropical não condiz aí com a Mata das Araucárias. Então a letra B está errada. Letra C.
A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Sim, é sim. Maior floresta tropical do mundo, essa aí. Legal, né? Letra D. As queimadas nas florestas tropicais contribuem para aumentar a fertilidade do solo em longo prazo. Pessoal, eu acabei de falar sobre isso aí ali em cima, na questão anterior, e eu falei que a curto prazo parecia ser um bom negócio, lembra? Que nasce verdinho, bonitinho, mas a longo prazo isso não é legal, principalmente se você for queimando várias vezes, beleza? Então, né, queimada em floresta tropical não é uma boa ideia. Letra E. A floresta amazônica possui um solo fértil, propício à agricultura e pecuária em extensas áreas. Não. A gente sabe que a floresta amazônica ela é rica num processo cíclico de produção de nutrientes e consumo desses nutrientes. O solo em si é fraco, arenoso, ruim para cultivo. Então, essa aí está muito errada, beleza? E é esse erro aí que faz que muita gente esteja devastando aquilo lá, achando que pode ser um bom negócio no futuro. Mas aquilo vai virar um belo de um desertão, beleza? Próxima alternativa aí. Ele traz pra gente então a letra F. A vegetação dos campos não é suficiente para sustentar os animais herbívoros. Não? Não é? Então como que eles vivem? Então tá errado isso aí, né? Lógico que é. Se os animais vivem lá, tem que ser suficiente. É o equilíbrio da cadeia, do sistema, do ecossistema. Então tá muito errado isso aí. Viajou total aí. Letra G. Os pampas são campos que se encontram no Rio Grande do Sul. Certinho, os pampas gaúchos. Beleza? É isso mesmo. Letra H. O pinheiro não perde as folhas no inverno porque elas possuem uma cobertura protetora e impermeável. Certinho, é uma adaptação para resistir ao frio e à evaporação da água, né? Então, ela não perde mesmo as folhas, ela fica, né? Inclusive, ela fica mais verdinha até, normalmente, no inverno. Beleza? Então, a letra H está correta. Vamos lá, letra I. Folhas transformadas em espinhos e caules que armazenam água são adaptações características da vegetação da caatinga. Sim, né? São as adaptações de plantas a clima seco. Tá certinho isso aí, bacana. Letra J, a última aí então. No Brasil, a maior concentração de gimnospermas é encontrada nos cerrados. Essa questão aí é legal, hein? Já pega dois conceitos. O conceito dos tipos, grupos de planta e a questão dos ecossistemas. Você tem que entender de dois conceitos para responder isso aí. Só que se você já é um cara esperto, já é uma pessoa ligada, você já está ligadão, você já assistiu às aulas, você, minha aluna, meu aluno, já está ligeiro. Você já sabe que gimnospermas é pinheiro, araucária. Pô, pinheiro e araucária dá em lugar frio. E o cerrado é mó quente. Então dá certo isso aí? Claro que não. Então essa alternativa aí está erradíssima. Beleza? Então questão 14 tá, né, matada aí, a paulada, né? A, C, G, H e I são as alternativas corretas aí desse exercício. Beleza? Vamos para de olho no texto, então, né? Não é a questão 15, é de olho no texto. Surge um textinho aí. Vamos ler esse textinho. Leia o texto a seguir e veja a figura 3.61. Relacione as ideias apresentadas com os conceitos que você viu nesse capítulo e depois faça o que se pede. Então, vamos ver lá o que ele fala e o que ele vai pedir. Durante 3 dias de sol forte, na segunda semana de março de 2018, uma equipe da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, cavou crateras na terra seca de roças abandonadas no Parque Nacional do Catimbau, na região central de Pernambuco, para examinar o interior de ninhos de saúva, daquela formiga, né? Formiga saúva. Então, olha só. A proliferação dos ninhos de saúva evidencia o empobrecimento da caatinga causado pela retirada lenta e contínua de árvores e de animais das matas. Por consistir na extração de pequenas porções de recursos naturais, esse processo escapa das imagens do satélite. Opa, é isso mesmo. Mas em silêncio, transforma a paisagem do sertão nordestino
e aumenta o risco de desertificação, ou seja, a criação de um deserto aí, né? Outro sinal visível da metamorfose, ou seja, dessa mudança, é a proliferação, ou seja, o crescimento de plantas invasoras, como a algaroba, né, que é a Prosopis juliflora, árvore nativa dos Andes, usada para extração de madeira e alimentação do gado. As invasoras crescem com rapidez em ambientes mais abertos e tornam-se dominantes em roças ou pastos abandonados. Beleza? A ação humana sobre a vegetação nativa no interior do Nordeste é antiga. No século XVI, o sertão produzia carne e alimentos para os moradores do litoral, que priorizavam a produção de cana-de-açúcar. Como resultado de 5 séculos, ou seja, 500 anos de exploração econômica, ou seja, desde quando o Brasil foi descoberto até hoje, né? Quase metade, 45% da área original da Caatinga, ou cerca de 826 mil quilômetros quadrados, o equivalente a 11% do território nacional, já foi desmatada. E como resultado, principalmente da ação dos grandes produtores rurais. Ou seja, a gente está vendo que o grande negócio aí da produção rural está acabando com esse ecossistema. E aí tem uma imagem da árvore aí que ele falou, né, da algaroba ou da algarroba, né, que está virando uma peste. É uma planta que não é nativa e está se dando muito bem, obrigado, nesse clima aí. Beleza? Então vamos lá, o que ele pede então? Primeira letra A, ele pede para você consultar em dicionários o significado de palavras que você não conhece aí do texto e colocar aí no seu caderno. Então é uma resposta pessoal, que vai depender aí do seu vocabulário. Beleza? Então, letra B agora. Qual é o bioma brasileiro mencionado no texto? Caatinga, né? Se você leu, ou pelo menos ouviu eu lendo, você sabe que é Caatinga. Letra C. De que forma a procura por ninhos de saúva pode ajudar os pesquisadores a entender as mudanças no ambiente estudado? Olha só que interessante essa questão, pessoal. O que ele quer saber é qual é a relação dos ninhos de saúva com esse fenômeno. Como que você sabe que isso está acontecendo através disso? Porque o aumento do número de ninhos de saúva é uma evidência da degradação da caatinga, causada pela retirada de árvores e dos animais. O estudo de ninhos é importante porque essa evidência não pode ser percebida por imagens de satélite, ou seja, é uma forma prática aqui no chão de eu identificar. Vale lembrar que animais que consomem essas formigas, como o tamanduá, vivem nessas regiões de caatinga. Então o que acontece? Se eu vou desmatando, desflorestando para cultivar, esses animais vão sumindo aí, vão morrendo. E se eles somem, aumenta a população das formigas, que é o alimento deles. Causa um desequilíbrio ecológico, né? Se eu aumento o número de ninhos de formiga, é sinal que as formigas estão crescendo descontroladamente, acima da média, ou seja, é um reflexo indireto aí do desmatamento. O reflexo direto é o desaparecimento dos tamanduás. Já um resultado indireto é o crescimento das formigas nessa situação. Beleza? Então, vamos lá. Letra D agora. Espécies invasoras são aquelas que foram introduzidas em um ambiente. Vocês aprenderam isso ano passado. Por que não terem inimigos naturais? Por não terem inimigos naturais, essas espécies se multiplicam rapidamente, provocando impactos e desequilíbrios, né? Qual é a espécie invasora mencionada no texto? Por que essa espécie foi levada para a Caatinga? Quem é a árvore lá do Ande, né? A algaroba, ou algarroba. Eu não sei pronunciar, confesso, não conhecia essa planta. A planta veio dos Andes para ser usada na produção de madeira e na alimentação do gado. Ou seja, ela deu muito bem em região seca e produz muita folha. Então a galera usa essa folha para alimentar o gado. E a madeira, né? Depois que eu tiro toda a folha, eu posso cortar esses galhos, essa árvore e gerar um tronco. Posso usar essa madeira aí para várias outras coisas. Então, foi nesse sentido que foi trazido para cá, mas descontrolou tudo, né? Tá descontrolado, tá desequilibrado. Próxima questão aí. Vamos ver lá. Se bem que ele traz aqui letra E, né? De acordo com o texto, qual a principal causa da degradação do bioma? Exploração econômica, né? Por causa da produção de gado ou de plantio de alguma coisa aí da região.
Então é um desmatamento, não tem jeito. É sempre a questão financeira envolvida, beleza? E aí a gente tem a próxima questão, que é... Tem um trabalho em equipe, que fatalmente vocês não farão, né? E daí tem a autoavaliação, que fica por conta de vocês. Então os exercícios desse capítulo a gente finaliza aqui. E agora os próximos exercícios são os exercícios dos biomas aquáticos e as regiões costeiras, que aí é para uma nova sessão do vídeo aí. Beleza? Se bem que, deixa eu ver que horas são 5h36 aqui. A minha preocupação é com a luz, que vai ficando escuro, né? E a luz do quarto não é suficiente muitas vezes para a qualidade da imagem, que já não é lá das melhores, né? Mas, será que dá pra gente continuar? Vou arriscar, tá bom? Vou arriscar continuar daqui. E se for o caso, se vocês acharem necessário fazer outro vídeo, porque a imagem ficou ruim, a gente grava outro vídeo, não tem problema. Beleza? Mas já vamos fazer diretão aqui, porque daí já faz um vídeo só, fica mais fácil aí. Se você já está aí um pouco cansado, porque já foi quase 1 hora de vídeo, né? E aí vai vir mais quase 1 hora aí de vídeo ainda. Se você está cansado, dependendo do que você está fazendo, aí está com fome, faz tempo que você comeu, aproveita agora, vai dar uma descansada, aperta o vídeo, aperta pause aí no vídeo, vai lá dar uma caminhada, vai no banheiro, dá uma respirada, toma uma água, come alguma coisa, uma frutinha, e você volta aí depois. Enquanto isso eu estou procurando a página aqui do livro. Depois você volta e a gente vai fazer a correção das atividades aí então, dos biomas aquáticos e regiões costeiras. Beleza, pessoal? Então, ó, eu já cheguei aqui nos exercícios e vou começar a gravar então as respostas. Então agora é a hora, aperta o pause e vai lá. Já voltou? Já respirou? Já foi no banheiro? Já tomou uma aguinha? Tá firme e forte aí? Então bora lá, vamos continuar isso aí pra gente finalizar esse assunto. Então olha só a primeira questão aí. A gente está na página então 112 agora, beleza? Página 112 aí do seu livro. Questões sobre o capítulo Biomas Aquáticos e Regiões Costeiras. Eu acho que está até no mesmo capítulo, mas é outra parte, não sei, enfim. O importante é a página 112, beleza? Então vamos lá, exercício 1. Muitas aves procuram os manguezais para procriar, outras para se alimentar ou descansar durante a migração. Que animais podem ser encontrados nos manguezais e assim servir de alimentos para aves migratórias? A gente sabe, pessoal, que nos manguezais acontecem muito os processos reprodutivos de muitas espécies de peixes. E existem ainda alguns invertebrados, né? Camarões, caranguejos e tudo mais. Então esses caras aí vão servir de alimento para essas aves migratórias que vão lá para um animal, para uma região que é rica em animais que servem de alimento para eles. Beleza? Então questão 1 tá resolvida aí. Vamos lá para a questão 2 agora. Deixa eu subir aqui um pouco o texto. Pronto. Questão 2. Escreva uma crítica para a seguinte afirmativa. Os manguezais são regiões pantanosas, com mau cheiro e sem importância ecológica ou econômica. Por isso podem ser aterrados e usados para instalações de moradias ou de fábricas. Essa é a ideia dos governadores, né? Do pessoal que gosta de construir um condomínio de luxo à frente da praia, né? Típico aí, né? O pensamento é esse. Ah, que lugar fedido, feio, ninguém vai, não tem importância para ninguém, vou socar um resort ali, um hotel, uma fábrica, qualquer coisa que seja. Será que é bem por aí? Eu acho que não é bem por aí não, hein? Tem que prestar atenção nisso aí. Tem que perguntar para quem vive lá. Você não sabe falar com o animal, não? Então aprende, cara. Dá um jeito. Olha só. Além de muitos animais viverem nos manguezais, outros vêm do mar e passam apenas uma fase da vida nesse ambiente, que é o caso dos caras que estão indo se reproduzir. Que é então um grande viveiro, né? Um grande berçário natural, os manguezais, no qual várias espécies se reproduzem e se desenvolvem. Os manguezais também amenizam o impacto das marés e retêm sedimentos trazidos pelos rios, evitando assoreamento de praias. Evita que a praia se encha de água e não tenha praia, né? Algumas comunidades costeiras também retiram dos manguezais seu alimento, né? Como os catadores de caranguejo, de ostras lá, que podem ainda ser vendidos. Ou seja, tira o sustento de algumas pessoas que vivem nessa região também, beleza? Então, questão 2 é essa ideia aí. Bora para a questão 3 agora.
Questão 3. Vamos lá. Vamos ver o que o livro traz aqui pra gente. Quais características adaptativas permitem que alguns seres vivos habitem costões rochosos, áreas constantemente atingidas pelo impacto das ondas do mar? Ou seja, os organismos associados aos costões, que vivem nos costão, geralmente vive fixo ao substrato, porque senão ele ia ser carregado pela água, né? Então, é o caso das ostras, né? Dos mexilhões. Então, olha só, assim mesmo com o impacto, esses organismos seguem fixos ao substrato. Eles também apresentam estruturas que lhes permitem resistir aos impactos, como, por exemplo, as conchas duras, né? Então, eu me resisto ali ao impacto das ondas pela concha. Normalmente são animais filtradores, ou seja, a água passa e ele filtra o que ele quer para se alimentar, então ele não precisa ir buscar o alimento, até porque ele está fixado na rocha ali, beleza? Então essa é a ideia da atividade número 3. Vamos lá, questão número 4 agora aí pra gente. Dunas são montes de areia acumuladas trazidas pelo vento. Formadas por um solo arenoso, seco e quente, as dunas abrigam pequenas diversidades de animais e plantas se comparadas a florestas. Por exemplo, que adaptações você espera encontrar em animais e plantas que vivem nas dunas? Ou seja, ele está perguntando se você aí sabe quais as características do desenvolvimento dos animais que vivem em regiões secas. Então eu tenho que lembrar das características tanto de animais quanto das plantas que conseguem sobreviver nessa região. Vamos ver o que o livro traz pra gente? Olha só, esses organismos devem ser resistentes à perda de água. No caso dos animais, ou os répteis, casca rígida, né, ou pele rígida para evitar transpiração e ovo com casca. E no caso das plantas, folhas, né, pouco desenvolvidas para não perder água e desenvolver o caule para fazer a fotossíntese. Lembra disso? Igual ao cacto. Não seria esperado, por exemplo, encontrar grande variedade de anfíbios nesse ambiente, afinal de contas ele é seco. As plantas devem ser rasteiras e ter suas folhas protegidas contra a perda de água por transpiração. Beleza? São adaptações, então, aí, que permitem que animais e plantas sobrevivam num ambiente, né, muito seco, como as dunas e arenoso. Questão número 5 aí. Olha só. Um estudante afirmou que o fitoplâncton é a base das cadeias alimentares marinhas, estando presente apenas na zona fótica. Você concorda com a afirmação desse cara? E aí, o que você acha? É lógico que está certo, faz sentido. Por quê? Porque a gente sabe que a base da alimentação, né, da energia do mundo, é retirada do sol através dos organismos autotróficos ou os organismos produtores na cadeia aí, animal, né, na cadeia alimentar. Ou seja, quando eu falo de fitoplâncton, eu estou falando daqueles organismos que produzem seu próprio alimento através da energia solar. E ele serve de alimento para o zooplâncton, que vai servir de alimento para outros animais, e isso vai sendo transmitido ao longo da cadeia. Então, sim, o fitoplâncton realiza a fotossíntese e é o principal produtor do ambiente aquático. E porque esses organismos usam a luz para realizar a fotossíntese. Então a afirmação do camaradinha aí está correta. Então é um estudante que está por dentro, está ligado na matéria. Beleza? Seja você também um estudante ligado na matéria. Presta atenção aí na aula. Beleza? Questão 6. Vamos lá. Questão 6. Você viu neste capítulo que dependendo do modo como se locomovem, os organismos aquáticos são classificados em 3 grupos. Os plâncton, os néctons e os bentos, né, os chicobentos. Agora, escreva quais grupos citados têm as características abaixo identificadas. Identifique também os organismos que pertencem a cada grupo. Ou seja, ele vai trazer as características e você tem que colocar quem são esses caras aí, né? Qual dos 3 grupos está classificada essa característica. Beleza? Então, olha só. Letra A. Seres que vivem no fundo de ambientes aquáticos. Ou seja, se vive no fundo, são os bentos. Beleza? Se movem ou estão associados ao substrato. Beleza, não importa. Se está lá embaixo, é bento. Letra B. Seres levados pela corrente da água. Ou seja, aquele que não controla para onde vai. É a água que carrega ele. Então, são os
plânctons, beleza? Letra C. Seres que vivem na coluna d'água, mas se movimentam e vencem as correntes, ou seja, controla o seu próprio nado lá dentro da água, não é a água que leva ele para onde ele quer. Aí a gente está falando dos néctons, beleza? Então a letra C é nécton. Letra A, bento, letra B, plâncton, letra C, nécton. Letra D, algas microscópicas. Algas são carregadas pela água, né? Então são os plânctons. Letra E, peixes e baleias. A gente acabou de falar que néctons são quem nadam livremente. Peixe e baleia nada livremente. Então, letra E é nécton. E por último, a gente tem a letra F, que são esponjas e estrelas do mar. A gente já sabe que é típico desses animais viverem no substrato. Estrelas do mar rastejam por ele e as esponjas vivem fixos a ele. Então, a gente tem organismos do tipo bentos, né, que vivem no substrato do ambiente aquático. Beleza? Questão número 7 aí. Vamos para a próxima questãozinha, questãozinha número 7. Qual é o efeito do lançamento de petróleo e de materiais não biodegradáveis, como plástico, no ambiente aquático? Não, é só desastre, né? Só coisa ruim. Vamos lá. O petróleo adere às brancas dos animais aquáticos ou às penas das aves e pelos dos mamíferos, podendo causar a morte desses animais, ou por asfixia ou por intoxicação. Beleza? Pode acontecer ambos. No caso da ave, ela ainda impede o voo, né? Porque a pena tem um papel fundamental na aerodinâmica. Então nem voar ela pode, e muito provavelmente ela morre até de fome, pode morrer até de fome. Beleza? Ou até sendo predada por outro indivíduo. Mas é que é mais raro, porque ela está emprestada de petróleo. Beleza? Ninguém quer comer um negócio todo sujo de petróleo, né? Você comeria um negócio cheio de óleo, sendo que não é aquilo que você come naturalmente? Então, o animal também não é bobo, né? Não vai querer comer isso. Então, olha só. Os materiais não biodegradáveis, como o plástico, se acumulam no ambiente e podem ser absorvidos ou ingeridos pelos seres vivos. Que é o exemplo que eu usei lá, eu acho que eu falei no vídeo sobre as tartarugas que confundem alga com plástico. Eu falei, não falei? Então, entra nessa situação aí, né? Sendo então transmitidos para a cadeia alimentar, as micropartículas, podendo causar intoxicação e doenças futuras. Então, só prejuízo aí, petróleo na água e outros elementos. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão número 8. Questão número 8 fala o seguinte. Um biólogo afirmou que a morte de peixes em uma lagoa tinha sido causada pelo lançamento de gases poluentes pelas chaminés das indústrias da região. A indústria assumiu a responsabilidade apenas pela emissão dos gases, mas alegou que não seria responsável por danos à água. Afinal de contas, minha poluição está no ar, não está na água, né? Quem você acha que está com a razão? O biólogo ou o cara da indústria? É óbvio que espera-se que o biólogo tenha razão, afinal, o cara sabe das coisas, né? Ele entende o meio, ele entende o mundo à sua volta. E o melhor, o biólogo ele não entende só isso, ele transmite esse conhecimento para o seu aluno, para que o seu aluno também conheça, né? Tenha conhecimento dessas informações, para que esse cara seja alguém no futuro que entenda as relações do ambiente e as coisas que acontecem nele. Então tá aí a importância de um biólogo como um professor, beleza? Então você tem que saber o que acontece no seu mundo, o que acontece em volta de você, você tem que saber como as coisas funcionam, entendeu? Você tem que entender, porque você tem que ser uma pessoa inteligente, você tem que ser uma pessoa do futuro, uma pessoa desenvolvida, uma pessoa que seja de sucesso lá na frente, porque você tem uma gama de informações. E isso não é só biologia, é em tudo, né? História, geografia, português, matemática, computação, ciências, a área da tecnologia, né? Informática, inglês, espanhol, alemão, francês, norueguês e vai embora, né? Então vamos lá. É lógico que o biólogo tem uma razão aí e você já tem material suficiente para entender o porquê disso. Porque o que acontece? Com muita poluição, esses gases vão para a atmosfera e se mistura com quem? Com a umidade da atmosfera. Então eu tenho agora uma chuva, né, que está poluída, e essa chuva poluída gera ácidos, né? E quando essa chuva cai numa forma então de chuva ácida e afeta diretamente a vida no ambiente aquático, beleza, pessoal?
Então, tá fácil essa aí. O cara da indústria lá tá metendo louco, tá querendo fugir da bronca dele, tá erradão, erradão. Próxima questão, questão número 9, então. Explique a importância de se proibir a pesca e a captura durante a reprodução de peixes e outros organismos aquáticos. Pessoal, aqui é fácil. Se você estava prestando atenção na última aula lá que a gente falou sobre períodos de proteção, a pesca, né? Eu falei lá bastante sobre a proteção dos indivíduos jovens para que eles tenham a capacidade de crescer, se reproduzir para que uma nova pesca feche o ciclo reprodutivo. Então, se eu não proibir a pesca, eu vou pescar todo mundo, não vou ter indivíduos suficientes para se reproduzir e para o ano que vem ter peixe para pescar. Então, eles vão sumir, vão se extinguir, né? Então, olha como que o livro traz aí para gente. Para que as populações de animais consigam se manter, é necessário que possam se reproduzir e gerar novos indivíduos. Por essa razão, proíbe-se a pesca durante o período conhecido como defeso. Beleza? Então, período defeso, eu não posso pescar para proteger essa galerinha aí, para poder se reproduzir lá. Beleza? Questão 9, então, resolvida aí. Vamos lá para a questão 10. Aí, aqui está marcado como errado, porque o meu Word, que é 2010, né? Tem um tempinho já, né? 10 aninhos, já tá cantando parabéns, 10 anos, bodas, né? Fazendo bodas, não. O que são bodas de 10 anos é o quê? Você lembra? Você sabe aí? Procura aí, eu não lembro. Enfim, nem sei muito dessas coisas não. Então aqui tá completando, né? 10 anos em meu Word, tá fazendo bodas de alguma coisa que a gente não sabe. Vamos lá. Questão número 10 então. O que ele pede? Por que a região de ressurgência são ricas em peixes? Primeiro, o que é uma região de ressurgência? Né? E segundo, aí entender por que ela é tão rica. Pessoal, regiões de ressurgência são ricas em peixe porque quando tem os sais minerais e os nutrientes lá do fundo, eles são trazidos para a superfície através da corrente de convecção das águas quentes lá de cima e das frias, né? Elas estão trocando de posição e isso sobe com aquele monte de nutriente que estava lá embaixo. Se sobe todos aqueles nutrientes de baixo, o fitoplâncton, que depende desse nutriente para crescer, reproduz. Se ele aumenta em quantidade, aumenta a quantidade de quem consome ele. E assim sucessivamente. Então os peixes e animais que consomem os zooplânctons e fitoplânctons também aumentam. Então eu tenho aí um boom populacional de peixes dessa região por causa do oferecimento de nutrientes que é elevado também através da cadeia aí de região de ressurgência. Beleza, pessoal? Então, respostinha tá aí, ó. Regiões de ressurgência são ricas em peixes porque quando sais minerais e nutrientes depositados no fundo do mar sobem para a superfície, o fitoplâncton aumenta e com isso o zooplâncton e o número de peixes também aumentam. Aumenta aqui é populacional, não é aumento o tamanho do cara. Beleza? Então, questão 10 aí também resolvida. Vamos para a questão 11 aí agora. Questão 11 é o seguinte. Muitos peixes abissais possuem boca grande e estômago bastante elástico. É a figura aí 4.27. Com essas adaptações, como essas adaptações contribuem para a sobrevivência na região abissal? Primeiro, o que é região abissal? Região afótica lá, né? Sem luz, completamente escuro. Essa região é muito funda. Se ela é muito funda, ela tem muita pressão exercida sobre os indivíduos que vivem lá. Então, ele tem algumas adaptações para facilitar a vida desse cara lá, né? A primeira é a boca grande para conseguir alimentar o maior número de coisa possível, porque é difícil enxergar lá embaixo. Então, o máximo que eu puder pegar de uma vez, melhor. Beleza? Como nessas regiões também o alimento é escasso, né? Essas adaptações contribuem para a sua sobrevivência aí, né? E o estômago elástico, obviamente, permite que ele aumente. Quanto mais eu mandar para lá, mais ele aumenta. Porque é difícil conseguir alimento lá embaixo. Primeiro, pela luminosidade. Segundo, pela escassez dele também, né? Poucos indivíduos sobrevivem lá embaixo. Porque a gente sabe que a vida depende da origem autotrófica. E quem faz a autotrofia, quem produz o próprio alimento, são os fitoplânctons. E os fitoplânctons, para fazer a fotossíntese e gerar o seu próprio alimento, tem que ter luz. E se a gente está falando de um ambiente que não tem luz, logo uma coisa não permite a outra, né? Então, olha só.
A próxima questãozinha aí é de olho no filme. Então você tem que assistir o filminho lá, Procurando Nemo, da Disney, né, de 2003. Ah, professor, mas tem que assistir sim, Procurando Nemo. Você acha que aprender biologia é chato? Claro que não, tem que assistir Procurando Nemo. Se você quiser emendar, já aproveita e já emenda no Procurando Dory, beleza? Procurando Dory lá, eu já assisti pelo menos umas 72 vezes. Porque meu filho assiste todo santo dia aquilo lá comigo, beleza? Então você vai assistir um pouquinho também, beleza? Bacana isso aí, chama a mãe, chama o irmão, cachorro, papagaio, põe todo mundo para assistir o filme. Só que o filme você vai ter que prestar atenção em umas características aí, ó. Olha só, o filme vai contar a história de um peixe palhaço, que é o Nemo, né? Ocelares, né, é o nome científico dele, e que se torna órfão de mãe, cujo pai, o Marlin, assume sua educação. Olha que responsa, hein? O pai assumindo a bronca aí. Não é fácil não. Chega o momento de Nemo ir à escola e o peixinho, desobedecendo seu pai, ou seja, fazendo arte, né? Vai mais longe do que deveria, nas águas distantes do Recife de Coral, onde a comunidade vivia. E é caçado por um mergulhador que coloca ele em um aquário. Putz, que tristeza, hein? Seu pai, então, empreende uma longa viagem pelo oceano, enfrentando todos os medos que tinha de sair das proximidades de sua casa para achar o seu filho. Olha que coisa filosófica, né? O pai saindo da segurança do seu lar para ir procurar o seu filho nas águas, né, perigosas, afora do seu coral, o ambiente onde você vive. É isso aí, né? Nessa viagem, ele é ajudado por vários animais, como a peixinha Dory, que é um peixe do tipo... Como que é o nome mesmo? Blue Tang, eu acho que é Blue Tang, que eles chamam Blue Tang, que é aqueles peixes grandes, chatado, né? Então, o Blue Tang Dory, né, que eu não lembro o nome específico, né, o nome científico, e até por um grupo de tartarugas marinhas, eram as tartarugas doidonas lá, né, que estão nas correntes, eu lembro disso. Também enfrenta a travessia pelo meio de um grupo de perigosas águas-vivas, então aí, né, águas-vivas lá, né, os quinidócitos dos quinidários, né, esse é o perigo. É engraçado que aqui fala que é perigoso, mas a gente sabe que o peixe-palhaço vive em corais, e ele tem a defesa de corais justamente porque ele é resistente aos quinidócitos. Então não faz muito sentido isso aí, né? Então depois que você assistiu esse filminho, você vai responder 4 perguntinhas básicas aí. Primeiro, que grupos que pertencem os animais aparecidos no filme? Eu já dei a resposta de um deles aqui, né? Os quinidários, né? Da água-viva. Aí tem inúmeros animais lá. Então, já assistiu o filme? Você já assistiu, agora vamos conferir as respostas aí, então. Olha só. Então ele vai trazer peixes, vai trazer estrelas do mar, que são equinodermas, tem água-viva, que é quinidário, tem corais, que são quinidários, tem caranguejos, que são crustáceos, tem até pelicanos lá, né? Quando, se eu não me engano, ele vai dentro do papo, do bico do pelicano, né? É uma ave. Tem baleia, mamífero, temos tartarugas, que são répteis, temos lulas, que são moluscos, e por aí vai. Tem uma infinidade de animal nesse filme aí. Letra B. Pesquise que tipo de troca de favores ocorre entre o peixe-palhaço e as anêmonas. Pesquise também como esses peixes conseguem viver entre as anêmonas, que produzem uma toxina em seus tentáculos e ele vive sem se queimar. É a adaptação que eu falei aí, né? Que os peixes-palhaços vivem em corais com uma adaptação através de um muco que protege a sua pele ali, as suas escamas, né? Então olha lá o jeito que o livro traz. O peixe produz um muco que protege dos tentáculos da anêmona. O peixe se protege de seus predadores e a anêmona consegue capturar presas atraídas pelo movimento do peixe. Ou seja, é uma troca de favor. O peixe fica protegido e ele, naquela coloraçãozinha, e ele sendo pequenininho, ele atrai predadores. Só que o predador chega ali e, bem, toma quinidócito na orelha. O quinidócito pega ele e já era. Matou o carinha e virou papá de anêmona aí, beleza? Então, um ajuda o outro nesse sentido aí. Bacana, né? Mutualismo é relação ecológica que a gente dá para esse tipo, onde ambos têm vantagens. Então, é mutualismo. Vai guardando, porque quando a gente passar esse ano aí, se eu não me engano, no 8º ou no 9º, você estuda relações ecológicas e aí tem um monte de nome.
Então você já vai acostumando agora, que já vai ficar mais fácil. Letra C. Há uma cena em que um tubarão Bruce sente o cheiro de sangue e vai atrás de Marlin e Dory. Pesquise se tubarões realmente podem sentir o cheiro de sangue na água. Sim, pessoal, pode sentir o cheiro do sangue na água. O bicho é feroz, ele é violento, ele é nervoso, ele é brabão. O tubarão, pessoal, ele tem a capacidade, através de um órgão sensorial dele, de perceber uma gota de sangue em mais de 1 km², se eu não me engano, de água. Ele tem uma capacidade absurda de reconhecer esse cheiro através de umas células sensoriais lá das narinas dele. Então o negócio é muito doido. Na verdade não é narina, né? Eu falo narina para você compreender o sentido do negócio. Beleza? Ou seja, ele sim tem a capacidade de sentir o cheiro de sangue e ele sente isso muito longe. O bicho é nervoso. Beleza? Próxima alternativa aí. Letra D. Em um certo momento do filme, uma lula lança jatos de tinta. Que doido, que bagulho doido. E a gente já sabe isso aí, a gente já falou disso. Isso aí tá fácil. Isso aí tá fácil. A gente falou lá, né, no vídeo sobre moluscos. Mostrei até um vidinho do cara soltando a tintinha lá pra vocês. Ou mudando de cor, né? Então ele lança jatos de tinta como uma forma de se esconder de predadores e poder fugir com mais facilidade. É uma pegadinha do malandro ali, né? Ele solta aquele negócio ali na água e ele sai vazado. Beleza? No segundo filme, dá pra ver isso muito bem numa parte onde a Lula lá tá com a Dory dentro de uma parte onde a criança fica pegando as coisas lá. Aí ele fica com medo, tão coagido, a hora que a criança põe a mão nele, ele solta a tinta lá, né? E eles ainda fazem uma assimilação, como se essa soltada de tinta dele fosse como se ele tivesse feito cocô na água. Basicamente isso. Bem divertido e vale a pena ver. Só não é tão divertido assistir umas 72 vezes, mas continua sendo legal. Beleza? É tipo Chaves, você assiste 1000 vezes e continua engraçado. Pessoal, já a próxima questão era trabalhando em equipe. E obviamente a gente não vai trabalhar em equipe aqui. Não é porque a gente não sabe trabalhar em equipe, é porque está complicado trabalhar em equipe num momento onde a gente está de quarentena aí, né? Então esse trabalhando em equipe aí vai ficar para a próxima e a gente faz isso. Mesmo sozinho, vocês teriam condição de responder isso aqui, tá? Eu sei disso. Vocês têm essa capacidade. Mas vamos deixar um pouco de coisa pra gente fazer em sala, né? Quando a gente puder voltar a trabalhar junto, vamos trabalhar junto, né? Vamos trabalhar junto, vamos pesquisar junto, estudar junto, fazer algumas atividades práticas juntos, porque chega de fazer coisa sozinha, né? A gente só tá fazendo coisa sozinho aí nesse tempo. Então, ó, a partir desse vídeo, o próximo vídeo, então, a gente vai começar o capítulo 5. O capítulo 5, a gente vai falar aí sobre condições de saúde. Então, agora a gente sai dessa parte aí que a gente só fala de natureza e tal, bioma, que é legal, lógico. E agora a gente vai começar a falar de preocupações mais sociais. Corpo humano, saúde, condição de saúde, doenças. Vamos falar um pouco de doenças específicas, meios de transmissão, de controle, contaminação, características dos indivíduos que passam essas doenças e por aí vai. Então eu acredito que a gente tem cerca de 1h20 de aula aqui nessas correções de exercícios e eu vou mandar para vocês no mínimo 2 horas, é o mínimo que eu tenho que mandar para vocês toda a aula. Então eu vou gravar mais um vídeo, vou separar esses 2 vídeos. Então você está vendo esse primeiro, tem um outro vídeo aí anexado na mensagem que você recebeu, que é a continuação. Então esse próximo vídeo a gente vai estudar o capítulo 5, as condições de saúde. E a gente vai estudar nele aí por cerca aí de uns 40 minutos. Dá para falar bastante coisa, beleza? Então aproveita essa pausa aí para ir lá tomar uma água, ir no banheiro, dar uma descontraída e volta para cá para a gente continuar, beleza? Até daqui a pouquinho então. Fui!